Presidente, vereadores, demais pessoas que assistem a nossa sessão, período de recesso, sessão representativa. Bom dia a todos. Eu queria tratar de dois temas de forma muito superficial, eu diria, muito sem aprofundar, mas eu quero fazer um convite aos demais vereadores, especialmente à mesa da Câmara, e no outro eu queria colocar o assunto como algo que nós deveríamos olhar, eu acredito. O primeiro é o prédio diagonal com a Prefeitura, um prédio que foi a 4ª agência do Banco do Brasil no estado do Rio Grande do Sul, 29ª agência do Banco do Brasil no país todo. Vou repetir, foi a 4ª agência do Banco do Brasil no Rio Grande do Sul e foi a 29ª no país. Hoje o Banco do Brasil, se tem uma agência em cada cidade, e deve ter em torno de 5.000 agências. Mesmo as cidadezinhas bem pequenas, sempre tem uma agência do Banco do Brasil. Aquele prédio foi a 29ª. Vou contar uma história rápida e vou fazer um apelo à Câmara, que mesmo que o prédio não seja mais da Câmara, que todos os vereadores que puderem fazer alguma coisa em direção à Prefeitura, ou até mesmo em direção ao Banco do Brasil, para que aquele prédio não sofra mais do que está sofrendo. Aquele prédio, ele vai acabar caindo, pelo menos a estrutura interna. Vou contar brevemente. A Câmara, nessa luta por uma sede própria, nós fizemos, alguns anos atrás, algumas visitas àquele prédio. E ele já estava tomado de cupim. A estrutura de madeira interna estava mais tomada, daquelas de empurrar o dedo assim e o dedo atravessar madeiras de 20 centímetros, fica oca. Por isso que eu afirmo, sem ser especialista, que vai cair, pela obviedade da situação. Mesmo assim, a mesa da época, eu lembro quem era o presidente, era o Otávio Soares, e eu fazia parte da mesa. Nós fizemos um esforço junto ao Banco do Brasil, e seria um período de um aniversário importante do banco, e eles fizeram a seguinte proposta: a Câmara de Vereadores dá uma parte do dinheiro, a Prefeitura dá outra parte, e o Banco do Brasil antecipa em aluguel, já que o prédio era da Câmara, um período suficiente para restaurar o prédio. O Banco do Brasil ficaria só com a parte da esquina inferior, aquela parte de baixo ali, e a Câmara ficaria com a parte de cima do prédio, e mais 2 prédios do lado que foram desapropriados pela Prefeitura na época. O prefeito Fetter Júnior desapropriou 2 prédios ali, um era um sebo, o outro eu não lembro o que era, desapropriou os 2 prédios, aquele já era da Câmara, tudo acertado. A Câmara colocaria 500 mil do seu orçamento, a Prefeitura colocaria 500 mil, e o Banco do Brasil anteciparia em aluguel para a Câmara em torno de 4 milhões, não lembro exatamente os números. Teríamos 5 milhões restaurado. Foi feito o projeto, tanto daquele prédio, quanto dos 2 prédios ao lado, onde seria um edifício de 4 andares, tudo certo. Eis que, quando terminou aquele ano, o prefeito Fetter Júnior, juntamente com o então secretário, esse que da Educação agora, que eu esqueço o nome dele, Arthur Correia, eles simplesmente pegaram o dinheiro no orçamento que estava destinado, acertado tudo, e colocaram na área da saúde. E ainda desafiaram os vereadores: vocês vão disputar com a cidade dinheiro para a saúde ou para um prédio da Câmara? Não tivemos saída política. Eu lembro que eu fiquei muito chateado. Para mim, a partir daquele dia, o prefeito Fetter Júnior, que até então eu tinha uma relação muito boa, ele perdeu o crédito comigo. Não tive mais condições de ter uma relação. Deu a palavra, não, a Prefeitura destina 500 mil
a Câmara guarda 500 mil, o Banco do Brasil, fizemos reuniões, não foi nenhuma nem duas, até em Brasília teve reunião, com gerentes do banco, eu não me lembro se era o centenário do Banco do Brasil, era um aniversário, 90 anos, agora não vou lembrar. Tudo certo, e se retirou 1 milhão, resultado, está lá o prédio, está nascendo arbustos na parede do prédio que parecem árvores. Tem janelas ali que abertas, durante o dia, a noite, tudo, durante chuva, aquilo está entrando água lá dentro. A parte de madeira está totalmente comprometida, como eu já falei. Então, eu não sei, nós vamos, a cidade, a Câmara, mas especialmente Féter Júnior e Arthur Correia, isso eu digo com todas as letras, são os responsáveis por essa situação. Essas duas pessoas, pela situação que elas deixaram. Eu queria dar uma parte ao vereador Marcos Cunha e ao vereador Fabrício Tavares. Para cumprimentá-lo pelo tema, que é uma preocupação de todos nós, vereador Ivan, e dizer que eu já fiz mais de um pedido de providência, exatamente por passar por ali e verificar que sem vidros pombas entram para dentro, outros animais que complicam ainda mais a situação interna naquele prédio. Então, tem toda a razão a sua preocupação, eu acho que é pertinente até o apelo que o senhor faz, para nós irmos até com a mesa da Câmara, pedir uma providência mesmo, pedir que a administração dê uma prioridade, pelo menos para garantir que esse prédio tão importante historicamente para nós, num ponto importantíssimo na nossa cidade, ele permaneça com a beleza que ele tem, né? Para que alguém depois assuma até um banco, como foi lembrado também que bancos frequentemente adquirem esses prédios, quem sabe se pensar numa alternativa, uma solução definitiva para ele. Mas, de qualquer maneira, medidas paliativas agora são urgentes, eu concordo plenamente e eu acho que seria um ótimo encaminhamento. Obrigado. Vereador Fabrício, por favor. Não, na verdade, eu não vou entrar nessa questão dos culpados, né? Mas apenas para me solidarizar com a situação, dizer que eu também me alio a essa preocupação. É um prédio importante para a cidade, e dizer que o arbusto que está nascendo ali, que na verdade já nasceu no telhado, trata-se de uma figueira, que é pior ainda, né? Só para trazer essa informação, né? Então, mas essa então, realmente, a preocupação é bastante procedente. Eu agradeço os dois vereadores, e acho que qualquer vereador que puder falar com a prefeita, dizer para ela, olha, faça uma comissão, tábuas na janela, porque vai cair aquele prédio. Eu não sou arquiteto, não sou engenheiro, não sou restaurador, mas é óbvio, um prédio daquele tamanho, que está nascendo, essa informação eu fiquei agora, sinceramente, essa me surpreendeu, está nascendo uma figueira, então, não preciso dizer mais nada. Bom, o outro assunto que eu não vou ter tempo, que me estendi demais, é um relatório que eu recebi, de uma denúncia que foi feita por uma arquiteta da prefeitura, uma engenheira, melhor dizendo, que é uma novela de Jorge Amado, lá dos 1800 e poucos, numa cidadezinha do interior. Um secretário de governo chega no Café Aquários, pega uma pessoa interditada mentalmente e diz, eu tenho um negócio para ti, vamos ali no cartório, que eu vou te dar um apartamento do Minha Casa Minha Vida, sem sorteio, mais 5 mil reais, e tu vai ser laranja na venda de um terreno público. Isso está contado no relatório de uma sindicância. Eu não estou falando que eu ouvi falar. Essa introdução é uma novela daquelas do Jorge Amado. Um secretário vai num café, pega uma pessoa interditada mentalmente e diz, olha, vamos fazer um negócio ali no cartório? Eu vou te dar Minha Casa Minha Vida, mais 5 mil, e tu vai ficar de laranja. Um cara de uma igreja comprou o terreno. Esse interditado saiu a procurar os amigos dele ali, advogados, está tudo citado, que advogados, militares, promotor público, perguntando se ia dar problema. Foi lá na prefeitura, denunciou, a prefeitura agiu rápido. Dia 16 de setembro foi feita a denúncia, está aqui. Dia 21 de setembro foi pedida a sindicância. No dia 22, no outro dia, foi estabelecida a sindicância. Dia 28, o secretário, esse em questão, depôs. No dia 13, a denunciante.
O prefeito escreveu uma carta, e está anexada aqui, apressem isso, que vai dar prejuízo para a prefeitura, e demitiram o secretário, só que a cidade não ficou sabendo de nada. Ninguém sabe, é uma história hilária, uma história engraçada, eu ria disso aqui ontem, mas é trágico ao mesmo tempo. A minha questão sobre isso aqui não é só contar a história engraçada, é saber o que mais foi feito no Minha Casa Minha Vida, a partir disso aqui. Se era tão fácil fazer assim, ó, eu te dou Minha Casa Minha Vida, eu vou trocar por não sei o quê, tu toma 5 mil, o que mais foi feito no Minha Casa Minha Vida em Pelotas. Essa é a minha preocupação. Então eu acho que eu queria também, o vereador Marcola já abordou esse tema aqui, nós já fizemos pedindo informações, que mais vereadores se interessem pelo assunto para a gente abrir ou uma CPI ou alguma coisa. Mas não dá para ver essa coisa engraçada aqui e achar que tudo é engraçado, porque isso aqui é muito sério.